Está com dificuldade de qual hospedagem escolher? Então se liga nesse vídeo daqui. Opa, aqui é Graciela Neves e hoje eu vou te falar qual a hospedagem que eu indico e qual o plano de hospedagem que você deve utilizar. É o seguinte, muita gente fica paralisada até na hora de escolher a hospedagem, não sabe para onde ir, qual hospedagem escolher, qual plano. E é o seguinte, o que eu tenho para te falar é, existem dois grandes blocos, vamos colocar assim. Existe a hospedagem compartilhada e a hospedagem dedicada. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A hospedagem compartilhada é como se você tivesse uma... Pensa no seguinte, vamos fazer uma analogia. Você mora numa casa e tem uma única internet que você divide com várias pessoas, beleza? E eu tenho uma internet e eu tenho uma internet só pra mim. De fato eu tenho uma internet só pra mim. Então, o que vai ser melhor? A sua internet com várias pessoas compartilhando com ela, ou eu só com a minha internet? Provavelmente, se tratando da mesma, vamos supor que seja a mesma empresa e mesma quantidade de dados. Provavelmente eu vou me sair melhor, porque só eu estou utilizando a internet. Você está compartilhando com várias pessoas, ok? Então essa é a mesma coisa do servidor compartilhado ou servidor dedicado. É como se eu tivesse o servidor dedicado e você tem o servidor compartilhado, ok? Ou seja, é uma máquina, é um computador e você está compartilhando ela com vários e vários outros domínios. E no meu caso, é só o servidor, ele é todo para mim. É só o meu domínio, ou se eu quiser ter mais de um domínio, não tem problema, mas é só para mim esse servidor. Todo o recurso da máquina, todo o recurso do computador é só meu. E é isso que acontece. Por isso que muitas pessoas Por que as pessoas acabam optando para o servidor compartilhado? Porque ele é bem mais barato. Óbvio, eu estou compartilhando ele com várias pessoas, vai ficar muito mais fácil. É como se você dividisse a sua internet com várias pessoas, é um pedacinho para cada um, então fica mais fácil de pagar o bolo. Mas se você quiser um servidor só para você, vai ficar um pouco mais caro. Mas é um caro que vale a pena. Por quê? Porque a sua internet não vai ficar lenta, né? Seu servidor não vai ficar lento, você não vai ter problema com vírus. Se você não adquirir o vírus, tá tudo bem, porque no servidor compartilhado, se alguém que compartilha os recursos da máquina com você tiver um vírus, é muito possível que ele te infecte o seu site, a sua página, beleza? E aí você tem, no servidor dedicado, você tem uma máquina muito melhor, muito mais robusta, beleza? Então eu vou te mostrar agora na tela do computador algumas coisas, ok? Então vamos embora. Aqui eu tô com o site da Hosting aberto. O que acontece? Normalmente aqui no Brasil a gente tem uma dualidade sempre, Hosting ou HostGator. Na HostGator, eu vou te mostrar aqui, ó, a gente não tem, porque quando se fala em hospedagem de servidor dedicado, e é o que eu indico, principalmente se você trabalha com tráfego pago, a gente tem aqui na Hosting a hospedagem cloud, servidor VPS, que é ainda mais robusto e também mais caro. Tem essas duas possibilidades, ok? Na HostGator, a gente tem aqui, ó, hospedagem. A gente tem a hospedagem, aqui ele tem um servidor que é no Brasil e tem também... Cadê? Não tá aparecendo aqui, não é possível. Aqui eu acho que eu tenho que clicar em hospedagem de site, tem essas aqui. Tá, mas... E as outras? VPS e tudo mais. Aqui, ó, servidores. Provavelmente dele está em servidores. Aí tá, eu tenho VPS e o dedicado Linux ou o dedicado Windows. O VPS ele é um pouco mais complicado de configurar.
Então ele não é para qualquer tipo de usuário, ele é mais complicado e é mais caro do que o cloud. Aqui então na HostGator não tem hospedagem cloud, porque a hospedagem cloud, que é inclusive a que eu utilizo, ela é como se fosse a hospedagem de site, porque você não tem que fazer nenhuma configuração a mais, mas é um servidor dedicado, ok? O poder da computação em nuvem com a simplicidade da hospedagem compartilhada, mas ela não é compartilhada. Ela está falando só da simplicidade da compartilhada. Ele é um servidor dedicado, beleza? E aí a gente tem outros planos de outras empresas que oferecem hospedagem, como Ocean Cloud, eu acho, tem o Turbo Cloud e várias outras. No entanto, a gente não vai ter um preço tão bom quanto da Hosting. Isso é verdade. O suporte é muito bom e o valor é muito bom, porque realmente você não vai encontrar esses valores em outras empresas de hospedagem por aqui, beleza? E aí esse plano aqui, ó, que é inclusive o que eu utilizo, é o Cloud Startup, que é o plano mais básico dentro dos clouds. Então, deixa eu colocar aqui, ó, só para você ter uma ideia em relação a valores. Olha só, o plano VPS, que é o mais básico aqui de servidores dedicados da HostGator, seria R$ 154,49 mensais. Aqui a gente tem esse plano de praticamente R$ 52 mensais. E se a gente procurar aqui, por exemplo, Turbo Cloud ou o próprio Ocean, acho que é Ocean Cloud, deixa eu ver aqui, Digital Ocean. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui os valores, provavelmente em dólar. Aqui a gente tem $40 por mês, que fica muito mais caro. É claro que existem algumas diferenças, aqui é 4 GB de RAM, aqui vamos ver 200 GB de armazenamento em SSD, aqui não me fala quanto, 3 GB de RAM, então ele é um pouco maior, né? Apesar de que aqui o armazenamento é muito maior, mas aqui ó, $40 contra aqui tem R$35,90, mas é para um único domínio, enquanto que aqui são 300 domínios. Aqui no Turbo Cloud é um domínio apenas, e aí é R$35,90. Se você quiser 5 domínios é R$100, ou seja, muito mais caro. E aqui no HostGator também, bem mais caro. Então, se você comparar todos esses valores, a Hostgator ganha de lavada, não tem jeito. E em termos de qualidade de serviço, é muito bom. Eu nunca tive nenhum problema. Minha página nunca ficou offline. Eu sempre tenho todos os meus sites sempre online. Quando tem qualquer problema de um pouquinho mais de lentidão, eles estão de prontidão, fazem troca de servidor, então nunca tive nenhum problema. E sempre quando tem qualquer coisinha, eles resolvem na maior rapidez. Então, olha só, eu vou te mostrar como que é aqui por dentro da Hostgator. Então aqui eu tenho aqui todos esses sites aqui cadastrados. Então se eu clicar em um deles, eu vou ter que, não é o cPanel, é um HPanel. Então ele é muito fácil de mexer aqui dentro, é muito intuitivo, os ícones são grandes, então não tem nenhuma confusão, assim, a layout, o visual é muito tranquilo de mexer. Você consegue fazer tudo aqui por aqui por dentro, não tem nenhum problema, consegue ter o SSL gratuito, os servidores estão aqui, olha só. Então aqui eu posso inclusive fazer um upgrade e colocar um pacote VPS aqui dentro. Tem aqui os meus e-mails, então tem tudo aqui dentro. É muito bom, beleza? Eu sempre indico a Hostgator para trabalhar, porque com
Com essa hospedagem cloud e startup, você já está muito mais do que servido, mesmo se você fizer um lançamento. Aí vai depender, é óbvio, que da quantidade de visitas mensais, ou seja, da quantidade de tráfego que você está colocando. Pode ser que você precise um pouco mais. Se o seu lançamento for um pouco maior, você pode optar por um desses outros planos que é um pouco maior. Tem o profissional e o enterprise, beleza? Então, ficamos por aqui. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.